A gente recebe agora convidado especial, porque segunda-feira é dia de começar a semana com aquela animação, pensando em cuidar da nossa saúde. É o nosso quadro Vida em Movimento. Professor Walter Briguetti, docente da Unifeb. Bom dia, coordenador do dia. Bom dia, tudo bem, meninas? Bom tudo dia. Jóia? Bem-vinda. Eu não a vi na semana passada. Verdade, estava de férias, voltei. Parabéns, bom retorno. Professor Walter é coordenador do curso de Educação Física e sempre traz pra gente assuntos relevantes pra gente colocar a prática de exercício físico na nossa rotina. E hoje o tema, gostei muito, quem é mamãe e papai se interessa muito por isso, exercício físico na infância. Lembrando que você pode participar, né, Meg? Isso mesmo, participe com a gente, mande a sua pergunta, a sua dúvida através do nosso WhatsApp 988060913 e você também pode deixar a sua pergunta nos comentários. Temos a live no Facebook e também no Instagram. Professor Walter, um tema muito interessante, porque a gente vê hoje em dia as crianças deixando de brincar no quintal, de brincar na rua, para ficar só na TV, no celular, e aí a gente vê muitas crianças obesas, até com dificuldades motoras, porque quase não brincam. Sim. E aí a gente quer saber quais são os benefícios, né, da prática de exercício físico para essa faixa etária, para as crianças. Acho uma coisa fundamental que a criança, ela precisa de construir seu acervo motor, construir sua memória motora, né, sua experiência de movimento. Então isso começa desde os primeiros anos de vida. Por exemplo, quando você pega a criança, leva no parquinho, brincar na areia com os objetos, ela vai trabalhando os objetos na areia e andando, levantando, andando na grama, enfim, além do próprio convívio, né, familiar entre as outras crianças também, que gera uma socialização. O que nos preocupa muito hoje é essa tendência que nós observamos, primeiro que as crianças estão se movimentando cada vez menos. Segundo, com o advento do tablet, do celular e outros, as crianças estão ficando muito mais tempo nesses aparelhos eletrônicos do que propriamente construindo essa memória motora dela. E é fundamental também que a criança nasceu para brincar. Então, o lúdico, o brincar, também vem se perdendo um pouco nessas características, porque a criança vai ficando mais isolada, porque aquele mundo virtual do aparelho está brincando, tudo bem que às vezes é lúdico, educativo, não estou tirando o mérito, mas horas se perdem ali e a criança deixa de conviver com os outros amigos, com a família, com tudo, e além do que deixa de se movimentar, e é fundamental nessa fase de crescimento, a criança precisa de uma experiência motora. Experiência motora, eu digo, brincar, fazer exercício, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, aprender a jogar a jogos no dia a dia, brincadeiras que nós fazíamos na rua, naturalmente, hoje tem se perdido esse espaço. E a outra coisa importante, que é um outro segmento, é essa experiência também de vivenciar múltiplas situações de movimento. Então, por exemplo, tem muitas crianças que começam no esporte, né, desde cedo. Então, não ficar só numa modalidade, experimentar várias situações de movimento diferentes, para depois ela escolher aquela que vai ser em definitivo. Legal. E isso é muito importante, porque é legal que eu estava conversando com a mãe ontem, e ela falou assim, meu filho, por si próprio, quis começar a jogar tênis com 4 anos, o moleque começou a jogar tênis com 4 anos. E já está brincando com 4. Falei, é precoce? Não, ele quis, já está indo lá e está desenvolvendo. Ninguém está buscando performance, por favor. Está buscando experiência de movimento. Então ele faz futebol, ele faz tênis, a criança buscando fazer. E muitas crianças também às vezes não buscam porque os pais não incentivam, né? Um lado é esse incentivo, por isso depende muito dos pais, da conduta dos pais em relação a isso. Então, não é ensinar a apresentar espaços para que a criança tenha grande performance. O objetivo é que ela vivencie, conviva, permita o movimento. Quando a criança faz esporte, ela participa de um jogo, o jogo tem regras, o jogo tem limites, isso também estabelece uma relação entre pessoas, entre as crianças, dentro daquele mundo delas, né, da condição delas. Então, olha o quanto que nós temos de situações de aprendizagem que estão envolvidas nessa vivência. E sem contar que é a vivência em si. O ser humano está ficando cada vez mais individualizado, naquele mundo fechado. E a criança, desde cedo, ela também se isola. Imagina que adolescente e adulto vai ser essa criança. Que capacidade que ela vai ter de discernimento para lidar com outras crianças, outras pessoas. Então, acho que isso tudo é um momento bem crítico que nós estamos passando. Na realidade, isso aqui não é só Votuporanga, é região, é Brasil, é mundo. Então, hoje o que a gente tem buscado, assim, eu percebo
percebo que o exercício, o exercício que eu falo assim, o ambiente do exercício, o ambiente do movimento é muito salutar. Na escola também, né? É fundamental na escola apresenta a criança participando da educação física. A educação física está presente na escola também como um elemento de formação, ferramenta de formação dessa criança, de convívio, de vários aspectos dessa formação dela. É formação da criança, né? Está em formação em todos os sentidos, cognitivo, afetivo, motor. Então, acho que é o momento para isso. A gente está discutindo essa questão tão importante, né? Professor, e a partir de que idade a criança pode começar a praticar exercícios? Na verdade, o exercício, vamos pensar assim, o movimento, vamos pensar em movimento, Sim. porque desde o início que ela começa, já permitir andar, se movimentar, ela já pode participar de situações características para a idade dela, né? Então, vamos pensar assim, às vezes fala em exercício, vamos montar um programa de exercício para criança, isso pode ser feito assim, lá na frente, 8, 9 anos, começar a montar alguma coisinha para buscar estimular a criança sistematicamente a movimentar-se, que às vezes os pais não conseguem isso, então eles procuram. Hoje tem personagens kids, isso que é legal, personal kids, aquele profissional que lida com a criança, não só estimulando o movimento, olha que bacana, e ao mesmo tempo construindo esse acervo. Então é buscar a criança permitir a experiência do movimento, a vivência do movimento. Então, acho que, na verdade, essa idade ela é relativa. O brincar já é movimentar. Então, as crianças brincam desde cedo. Você vê uma criança hoje com 1, 2 aninhos, já tá 1 ano e pouco, já está brincando, está movimentando, ela está manipulando objetos. Tudo isso, ela, por exemplo, ela pega na areinha, ela põe a massinha, põe a areia na coisa e vira. Ela vai aprendendo os gestos motores, ela vai construindo o seu acervo motor. Então, isso, na verdade, são várias possibilidades. E cabe a gente buscar esse espaço na agenda da criança para que ela viva esse momento. E que isso está se perdendo, sabe? Às vezes eu vejo um restaurante, você vai em vários lugares, a criança só fica a criança ligada àquele celular virado ao contrário, vendo vídeos. Eu, sinceramente, eu acho que em algum momento você pode tê-lo. Agora, isso sendo persistente, contrapondo a situação dessa naturalidade da criança em querer brincar, para mim, eu acho que é um erro muito grave, muito grave. Professor, falando em modalidades, em esporte mesmo, tem aquelas mais indicadas, natação, o sim. que é legal para a Primeiro, criançada? Vamos pensar assim, natação eu acho que é fundamental porque é até uma questão de sobrevivência, de necessidade de sobrevivência. Então, hoje, várias casas têm piscina, as pessoas vão no clube, e acho que a criança tem que vivenciar essa natação, primeiro, como um elemento de se adaptar ao meio aquático, né? Conhecer e se virar nisso. E segundo, que é uma modalidade excelente, a criança nadar. Eu faço parte de um projeto em Rio Preto, na aquática, que tem crianças lá desde do bebê até 16 anos praticam a natação, e é fantástico. Então você tem o lado da sobrevivência, o lado da aprendizagem e o lado da competição também, que isso também é uma carreira que pode se estabelecer. Outra coisa, o futebol é uma área que nós faz parte do nosso acervo de vida, né? É uma área muito gostosa também para as crianças se desenvolverem e buscarem esse espaço. Hoje tem a dança. Olha, então a gente tem uma agenda enorme. A dança, a vivência de movimentos em outras modalidades que também estão acontecendo hoje. A ginástica artística. Nossa, tem tanta coisa bonita para a criança viver. E por isso que eu não concebo, com tantas possibilidades, uma criança não fazer absolutamente nada. Aí fica, além disso, que você falou com muito mérito, você pega uma criança aí que fica em casa, prostrada, parada e comendo, às vezes com um alimento inadequado, que obviamente não gasta energia, não vai. Qual a tendência? Excesso de peso e tender a uma obesidade. Então hoje é um quadro muito sério que a gente tem que olhar com carinho. A gente sempre quer o melhor para os filhos, quer o melhor para a criança. E para a criança não é só o aspecto cognitivo, a gente pensa assim, só no aspecto, a pessoa tem que se desenvolver intelectualmente, as máximas possibilidades, põe em comum inglês, sânscrito, sei lá, faz tudo isso, e esquece da parte mais um dos elementos mais importantes da vida, que é o movimento, que contribui para tudo, viu? Ele gera uma conexão para todos esses elementos de formação da criança. Forma também o caráter, a cidadania, a capacidade de lidar com o outro. Porque nós vivemos em sociedade, nós somos seres em sociedade, então a criança tem que aprender a lidar com isso também, né? Professor, quais são as consequências, né, da falta de exercício físico na infância, os riscos, né, do sedentarismo? Sim, assim, é muito importante. Primeiro que é uma criança descoordenada, ela depois que ela não adquirir esse acervo, qualquer modalidade que ela for começar mais tarde, vai sentir uma dificuldade imensa porque tem limitação nesse campo. Segundo também, que é uma criança que tem um metabolismo natural do crescimento, mas ela não vivenciou situações de movimento que permitiram ela também contribuir para esse desenvolvimento dessa área motora, metabólica.
prática. Outra coisa importante é que, se nós deixarmos de vivenciar isso, passou uma fase, passou um tempo, não é um tempo que você, vou voltar e recuperar. Esse tempo é único, é o momento. Então, a infância, depois vem a adolescência, mas principalmente a infância, é um momento de construção, de traçar os caminhos para essa criança ser uma criança ativa, a futura um adolescente, um adulto ativo. É nesse momento que se faz. Por isso a escola é muito importante, a educação física, estimular essa criança a participar, os pais estimularem, a família, enfim, eu acho que é o caminho que permite assim a criança ter uma experiência que vai contribuir para a vida inteira. E se deixar de fazer, Meg, com certeza se perde. Eu não tenho, vou recuperar isso. Você não recupera aquilo que não viveu. Você pode, claro, depois começar a fazer exercício mais tarde, mas essa vivência fundamental que faz a diferença na vida das pessoas, isso é perdido, infelizmente. Né? Professor, o senhor falou sobre estimular a prática de exercício físico com as crianças. Como que a gente faz? Apresenta um esporte, leva ela para assistir alguma coisa, para ver o que ela gosta. Sim. Essa questão que o senhor falou, às vezes a gente vê mãe reclamando assim, meu filho começa um esporte, daí a pouco não quer mais aquele, quer mudar para outro. Sim. Isso também é bom, não é ruim, porque ela está conhecendo, né? A criança também vai buscar uma hora que ela tem uma afinidade por uma modalidade específica. Então, às vezes os pais querem, eu quero que meu filho jogue futebol, porque futebol... E, às vezes, é minha paixão, quer passar... Às vezes a pessoa gosta de um esporte mais individual, um tênis, outra modalidade específica, que seja individual. Hoje tem o vôlei, tem várias possibilidades, então a criança vai se encontrar naquele momento que ela se sinta... Outra coisa, a criança vai gostar, porque é criança, né? A criança é muito espontânea. Verdade. Ela vai se colocar ali. Às vezes o pai queria, a criança vai, meu Deus, ela tem que sentir vontade e prazer em ir também. Isso vai dar um estímulo enorme, né? Então os pais, acho que tem que... Essa é uma questão, levar realmente a buscar essas experiências, levar a conhecer, e os próprios pais jogarem também. Eu estava outro dia passando ali uma avenida aqui em Votuporanga, e tem um campo de futebol ali na avenida, tem um trave pequenininho assim, né? Baixa, e o pai, 4 crianças jogando e o pai no gol, pulando pra cá, pra lá. Isso já põe o pai pra movimentar também. Você guarda pro resto da vida. Eu lembro, meu pai brincava comigo, isso tudo também gera um vínculo familiar, é uma coisa muito gostosa. Diferente do eletrônico, que você não gera vínculo absolutamente nenhum, só com aquele aparelho o tempo inteiro. Gera uma dominância, eu acho, naquele processo, sabe? Então, dentro disso, acho que tá no momento de a gente acordar e agir. Sabe, agir, os pais agirem. A gente às vezes fala não tem tempo, não tem atitude, é a atitude dos pais, porque isso é educação. Não adianta falar, porque é. Naquela época eu lembro que a gente morava em São Paulo, capital, minha mãe falava pra rua, a gente ficava na rua o dia inteiro jogando, brincando, porque acontecia, né? Hoje não tem mais na área urbana isso, não tem nem espaços para isso. Então a gente percebe uma perda, né? Uma perda de espaço para que isso possa ser vivido. Professor, então reforça pra gente, né, os benefícios que o exercício físico, o esporte, trazem para a vida da criança. Acho que primeiro uma questão da construção do acervo motor, dela ser rica em movimento, né? Ter uma condição de formação nesse sentido. Segundo, um ambiente de formação pessoal, de cidadania, de vivência, socialização, que é tudo hoje, né? E terceiro, é indicativo para um esporte que ela queira praticar futuramente. É um processo que vai determinar se ela vai vivenciar um esporte, uma experiência que vai, com certeza, ser levada há muitos anos na vida, né? Eu acho isso tudo muito fundamental. Muito bom. E exemplo é tudo, né? Não adianta cobrar da criança e não fazer exercício físico. Isso é verdade. Bora se exercitar com a criançada, com certeza, né? Com animar, certeza. Porque o exemplo é sempre o que mais ensina para a criançada. Professor, quero agradecer muito a participação. Eu agradeço sempre estar aqui com vocês. É um prazer enorme, viu? Muito obrigado. Obrigada. Até semana que vem. E ótima semana a todos.